Olá, boa noite, tudo bem? Estamos entrando aqui com mais um encontro às quartas com Jacó e Lucila, e aí vocês aqui com a gente. Muito carinhoso da sua parte e ficamos muito felizes deste momento. Concorda, Lu? Sim, sim. Boa noite. Que bom. Mais uma quarta, estamos aqui partilhando este espaço. Bem-vindo, bem-vinda. Muito bom. Nós já temos aqui Maria dos Anjos, Alberto Martins, Anelma Carneiro, João Francisco, Vera Rejane, Rosana Dória, todo mundo esse já está aqui, fora o pessoal que está no Facebook e no Instagram. E aí podia fazer um teste, saber se o som está ok, se alguém pode dar um retorno, por favor, do YouTube. Ok, então já recebemos ali que está tudo bem. O nosso querido André Savaia está aí, boa noite, meu amigo. Jorge Miteiro também, não sei quem é este rapaz, quem será ele? Ele está dizendo que o som está ok, Rosana também está dizendo que está legal, André também está confirmando, então é hora da gente fazer aqui uma elevação para agradecer a vida, agradecer por tudo da vida, nos dizermos felizes pela própria vida. Senhor da vida, gratidão imensa, louvor, e no nosso pedido apenas que a tua paz, a tua harmonia e o teu amor esteja em nós, conosco, e que em teu nome também possamos distribuí-lo. Ser conosco para mais uma vez, entendermos os comportamentos que de alguma forma nos toca a todos nós, não para que sejamos sábios na inteligência, mas para que, nos entendendo, possamos entender melhor os próprios mecanismos da vida e do que fazemos na própria vida. Deus nos abençoe, que assim seja. E então, deu aqui uma espécie de um temporal de questões quando terminamos a última live, muita gente dizendo que foi legal, mas não entendeu, outras pessoas disseram que entenderam, mas que tinham opiniões também divergentes, outras nem disseram que entenderam, nem que não entenderam, simplesmente disseram que foi bacana, mas teve algumas outras também que colocaram algumas questões. Mas o bom de tudo, vocês sabem, foi porque, de uma forma geral, mesmo entre os que discordaram, houve um consenso dentro do contexto do tema como foi abordado. Hoje nós vamos dar uma continuidade, principalmente por conta desses questionamentos. E eu gostaria, como sempre, de dar o meu pitaco aqui logo de entrada, que é o seguinte. Eu estava pensando assim, como é que eu poderia, sem ter a bagagem e a especialidade que Lu tem dentro da área da constelação sistêmica, e mesmo agora de uma vivência talvez bem mais a miúde na psicanálise, como é que eu veria isso colocando de uma forma um tanto quanto à parte? E eu me lembrei de duas situações. A primeira situação é uma confusão que existe, vira-mexe no mundo inteiro. Homem querendo que a mulher o compreenda, mulher querendo que o homem a compreenda. Como que se os mundos fossem inteiramente iguais e semelhantes. Então, esse é o primeiro problema que nós temos de dificuldades de estar no lugar do outro. Porque é difícil a gente pensar homens como mulheres, como as mulheres pensam, como também é muito difícil a mulher pensar como o homem pensa. Então, existem tanto cenas de humor, cenas de filosofia, cenas de pensadores sempre abordando esta questão. E o outro ângulo do mesmo problema, ou da mesma feição, é quando pais querem que as crianças entendam os comportamentos dos adultos e as crianças reclamam porque os pais não entendem a cabeça delas como funciona. Então, a gente vê que às vezes é difícil, mesmo você tendo ali um filho bem juntinho de você, você está participando da vida dele desde o começo, então, teoricamente, você entenderia. Mas, no fundo, a gente não entende, por quê? Porque nós não somos o outro. Então, dessas duas questões aí, eu coloco que foram duas questões que me surgiram e que não tivemos a oportunidade de conversar quarta-feira, e aí eu me reservei para deixar para esta oportunidade, a gente pensar nisso.
Como é difícil o homem se colocar no lugar da mulher e vice-versa, e como é difícil uma criança se colocar no lugar do adulto e vice-versa. E para que a gente tenha um belíssimo desfecho disso tudo, com a palavra, Lucila. Obrigada, Jacó, pela introdução. E você começou pelo final do que a gente falou semana passada, né? De se colocar no lugar do outro, como é uma situação difícil e a gente exige algo que é impossível praticamente do outro ver com os nossos olhos. Até a gente colocou uma frase de que querer que alguém veja no lugar do outro é como dar os meus óculos para que use um determinado grau para alguém que não usa óculos nenhum. Então, como é que ele vai passar por essa experiência? E o lugar do outro é vê-lo justamente nesse lugar de respeito. Eu não preciso exatamente compreender todas as nuances, todos os detalhes, todas as linhas da imagem que o outro vê. Mas se eu dou o lugar de respeito, foi exatamente como finalizamos semana passada, se eu dou a ele o lugar de pertença, de que ele tem direito, então tudo já fica um pouco mais leve. Fica mais difícil quando? Quando eu quero mudar a situação, quando eu quero modificar para atender a quê? A minha necessidade pessoal. E começamos semana passada, e não vamos repetir tudo, vamos fazer aqui só um preâmbulo, porque a introdução semana passada já foi bem extensa, mas quando a gente quer que alguém se coloque no lugar do outro, ou quando a gente se coloca inconscientemente, geralmente é porque existe um conflito e estamos querendo que o existir daquela outra pessoa, a forma dela de agir, seja conforme a nossa. Como não é, alguém está dizendo, se coloque no lugar do outro, venha para o meu lugar, ou vamos ver com o lugar daquele outro, né? E o mundo é de diversidade. Quando Bert Hellinger observou nos relacionamentos humanos que existem 3 leis principais que regem esses relacionamentos. Essas não foram criadas, ele simplesmente observou. Onde uma delas é a lei de pertencimento. Então, em todo o sistema que nós estamos, e o primeiro sistema que cada um está é o sistema da própria família, do pai, mãe e os seus antepassados, então todos têm o direito de pertencer. Quando eu tiro alguém, quando eu quero que alguém olhe pelo meu olhar, ou eu estou exigindo que alguém olhe pelo lugar do outro, eu estou tirando a um o direito de pertencer naquele lugar e ao outro o direito de pertencer no lugar dele. Quando eu quero fazer essa confluência de observações, de olhares, eu estou negando a um ou a outro esse direito de pertença. E isso gera um conflito dentro do próprio sistema. Embora todos nós possamos respeitar o lugar do outro, basta, Jacó, que a gente não queira impor a nossa visão ou impor a visão do outro a todo mundo. É claro que existem situações conflitivas onde vai ser necessária uma composição, uma mediação, e aí tem a palavra mediação, para que nem tanto o meu, nem tanto o seu, que a gente chegue a um meio termo. E é algo que Bert Hellinger também traz. Eu no meu lugar, você no seu lugar, a gente pode ir para um outro lugar, para um terceiro. Quando eu era criança, e em algumas outras situações da vida, passei por algumas questões onde alguém precisou dizer, não, eu preciso conversar com tal pessoa, mas eu não vou à casa dela, eu vou convidá-la para vir à minha casa, porque aqui eu sou o dono do galinheiro. E aí isso me intrigava muito. Quando eu já estava mais adulta, né, jovem e adulta, que eu fui perceber. E quando eu encontrei, estudando inclusive para a semana passada, a definição de Bert Hellinger de que o melhor lugar nem é o meu, nem é o seu, é o lugar do encontro, onde eu saio da minha posição de dono do galinheiro, como tenho ditado aqui, e você sai da posição de dono da sua própria casa, do seu próprio saber. E a gente chega a um meio termo, a gente chega a uma mediação. Então, muitas vezes, nesses lugares de muito conflito, de muito questionamento, muita querela, o melhor lugar é você sair do seu, eu sair do meu e a gente encontrar um próximo ponto para vermos os próximos passos.
Alguma situação, Jacó, aí? Não, por enquanto então, vamos aqui dar início a uma das questões. Então, muitas pessoas disseram, Lucila, foi complexo, foi bom, mas foi complexo. Uma colega disse, meus neurônios trabalharam bastante, e como é que você vai fazer isso aí para ficar um pouco mais claro? E eu estava achando que estava tudo muito simples, né? Mas falamos aqui um pouquinho já da lei de pertencimento, e todos têm o direito a pertencer. A gente aprende um pouquinho, e cada um já deve ter visto aí, que quando estamos em grupo, nós fazemos coisas que às vezes não temos a menor ideia, noção de que faríamos se estivéssemos sozinhos. E pensamos que é só quando estamos em viagem, ou quando estamos num grupo da escola, ou mesmo nas situações de festa de família, onde agimos assim um pouco mais de acordo com o nosso inconsciente, sem colocar muito a crítica, né? A noção crítica mediando o nosso comportamento. Mas a gente esquece que no dia a dia, em quase todos os lugares, esse direito de pertencimento e essa forma da gente se comportar ligada a isso, ela rege o nosso comportamento. Por exemplo, você está numa empresa, você trabalha numa empresa, e vai chegar um novato, uma pessoa que vai passar um tempo ali, vai fazer um teste. Quando essa pessoa chega, se ela é jovem, o natural é que todos aceitem mais ou menos bem. Quando ela é mais velha, o natural é que, nossa, já vem querer dar ordem. E muitas vezes essa pessoa, por ser mais velha, e ela tem mais experiência de vida, mas naquela empresa ela não conhece o sistema ainda. Portanto, naquele esquema, naquele sistema ali, ela vai ter que se adequar. Lucila, isso é tão claro, a pessoa está sendo quase uma visita ali, ela vai ter que conhecer como é que funciona tudo. Mas nem sempre é assim. Tanto o grupo se organiza como que para barrar, muitas vezes, essa pessoa que chega com novidades, mesmo sendo mais velha, como também a própria pessoa quer mostrar serviço, quer mostrar trabalho, e ela vai impor um pouquinho o comportamento dela. E a gente vai dizer, mas se nós agimos por instinto, e por instinto vamos tentar resolver essa questão de pertencimento, não seria o natural que todos agissem naturalmente? Pois é, hashtag só que não. A gente vai agir, muitas vezes, visando a lei de pertencimento ao nosso sistema familiar, à nossa consciência familiar. Todos nós temos vários níveis de consciência. A consciência pessoal, a consciência familiar e uma consciência maior. Nesse caso, muitas vezes a pessoa vai estar regida pelo seu sistema, pela sua consciência pessoal ou familiar, onde ela vai estar com aquele sistema anterior mais forte, funcionando com mais força, e dessa forma ela vai querer impor o seu próprio sistema na empresa. Dessa forma, e aí pode parecer, mas isso não faz parte, não é quem ela é que vai fazer parte agora do sistema da empresa. Só que o sistema da empresa reage ao sistema pessoal de cada um. Aquela pessoa que tem o seu sistema pessoal, ela vai ter que entrar em conformidade com o sistema da empresa e dizer quais são as leis que regem aqui. E a primeira é não subverter a ordem. A ordem é que ela é a mais nova que entrou e ela vai ter que andar conforme a música. Mesmo que ela seja um gerente, alguém de mais alto escalão, ela vai ter que se render a como funciona a hierarquia daquela empresa e vai dizer, aqui já existia um gerente anterior a mim, já existia um diretor e todos eles fazem parte. Eu não posso simplesmente negar o trabalho dessa pessoa, eu posso dizer, ele existiu, e agora fazer o meu trabalho sem querer negar. Cada vez que ele tenta negar para mostrar o trabalho dele, o sistema vai se fechar porque diz, bom, se o anterior saiu para dar espaço a ele, pode ser que seja a minha vez, e o sistema vai se proteger dessa pessoa que está vindo com uma consciência tão diferente. Faz sentido, Jacó? Faz muito sentido, tanto que é muito orientado, inclusive, em termos de
acredito eu, que até de marketing, de que a gente tem que atentar para momentos de ataques e momentos de defesa, porque tem a hora de atacar e tem a hora de se defender. E isto, quando se aplica dentro do que você colocou, principalmente em termos de empresa, isso é extremamente viável, porque quando eu estou sendo rejeitado, eu tenho que estar na minha defesa, mas preparando o meu ataque. E o outro, para se sair feliz também, ele vai ter no momento que percebeu que o outro atacou e agora é hora dele ou contra-atacar, ou então ele se aquietar, porque senão a estrutura gerencial pode dar estouro, e aí quando dá estouro, aí se perdem as referências. Uma das questões que chegou foi em relação justamente a empresas, e Sabrina dizendo assim, deixa eu achar a questão aqui. Sou estagiária e não me valorizam. O que eu faço para ser valorizado? A questão do estagiário é principalmente isso. É alguém que vai passar pouco tempo ali e o sistema reconhece e quase não consegue dar o valor devido. Você nem precisa fazer a mais do que o seu papel, mostrar todas as forças, nem precisa fazer abaixo. Você precisa fazer o suficiente. Quando alguém faz um detalhe a mais, né, você tem que fazer uma obrigação X e você faz, mas você dá o requinte de ser... Me fugiu a palavra, se você conseguir me ajudar... de não ser como todo mundo, né, de ter um toque especial, você está mostrando ali, bom, essa pessoa está empenhada, está dedicada, está fazendo o seu serviço, mesmo sendo só uma estagiária, porque a gente tende a colocar o só quando é um estagiário. Então, quando você faz o seu trabalho, quando você se porta profissionalmente, mesmo sabendo que vai passar apenas 2 meses, é um contrato e não tem possibilidade alguma, mas você vai ser referência na vida daquelas pessoas, se assim é o seu desejo. Outra pessoa colocou: sou muito qualificada para a minha função, me sinto angustiada. Realmente. Qual a pior situação aí? Essa pessoa precisava de um trabalho na sua qualificação. Ela não conseguiu uma vaga na sua qualificação, ela conseguiu numa vaga, numa qualificação menor. Então, ela traz todo o peso do seu currículo para ocupar aquela vaga. Então, é natural que você se sinta desmerecida. Mas qual foi a vaga que você pleiteou? Foi essa daí, né? Você não pleiteou uma vaga a mais, você provavelmente colocou assim: vou colocar meu currículo, é uma vaga menor, mas se de repente surgir, então, quando você adquire essa consciência de que você está no lugar que você queria e que você almejou, fica mais leve, fica mais fácil. E você não acha que as pessoas estão pedindo de mais ou de menos a você, porque você sabe que é exatamente essa a sua proposta. E fica mais... Pense aí, o seu trabalho que você está ocupando agora foi o que você quis e colocou o currículo para ele. Tá certo isso? Se foi assim, então fica mais leve. É natural que isso fique mais leve para você. Agora, com o passar do tempo, você pode. Eu tenho meu currículo e tenho essas qualificações. Interessa a vocês? E a empresa vai dizer ou sim ou não. E a gente não tem do que se aborrecer, porque foi a isso que a gente almejou. Muito bem, é isso mesmo. Alguma situação aí? Alguma questão? Só o nosso amigo Fredo, dizendo que está muito feliz por estar aqui participando desta live. Obrigada, Fredo. Fredo é um amigo português que reside nos Estados Unidos e que de vez em quando é extremamente constante, né, amigo? Está nos acompanhando. Muito obrigado, receba nosso abraço, amigo. Uma mãe colocou assim: meu filho me abandonou depois do casamento. Agora mal vejo ele. Eu vou repetir para ficar bem claro. Meu filho me abandonou depois do casamento. Então, quem abandona, geralmente, essa relação de abandono, respeitada a sua angústia, a sua dor e a sua dificuldade, geralmente se fala isso do adulto em relação a crianças pequenas, quando os pais não sustentam cuidar dessa criança, por N situações que não vêm ao caso, os pais não sustentam e deixam essa criança que, por amor, na maioria das vezes,
vai ser cuidada por outra pessoa. Uma mãe, ela geralmente não é abandonada pelo filho, pelo contrário, ela fez um trabalho tão bem feito, ela cuidou tão bem desse homem, que ele hoje é um homem e ele pode sair do colo da mãe e cuidar da própria família. E, inclusive, Jacó, essa é uma das principais dificuldades quando homens e mulheres não conseguem sustentar uma relação homem-mulher, porque estão muito identificadas com sua posição de filho e de filha, estão ainda nesse posicionamento de receber o amor do papai e receber o amor da mamãe. E quando se colocam na sua vez de fazer a sua parte, constituir sua própria família, não consegue ser assim. E aí não consegue dar continuidade à sua própria família, ao seu próprio lar. E muitas vezes não conseguem, às vezes constituem família, mas sempre querendo voltar um pouquinho para esse ninho paterno e materno. E na primeira situação voltam. Não que não possam ter um pai e uma mãe que digam, tá tudo bem, você pode voltar para casa se um dia você precisar. Mas algumas vezes o que acontece, né, é que esse adulto ele diz, eu não tenho condições de seguir sozinho, eu preciso do meu pai e da minha mãe. E volta e não dá conta de sustentar a sua própria família, sustentar psiquicamente essa sustentação. Outra questão que veio foi, você falou das avós e de como as avós cuidam dos netos. As avós só querem o bem, mas por que a avó cuida melhor do neto do que a mãe? Não entendi essa situação. Então, quando a gente diz preciso olhar, o outro precisa olhar por outro olhar, eu estou dizendo, olhe pelo meu olhar. Eu estou dizendo que o meu olhar é mais perfeito. Se uma mãe diz a uma filha, você deveria cuidar dessa forma ou de tal forma do seu filho, você poderia fazer desse jeito, você está dizendo, eu não eduquei o suficiente, eu não dei fortalecimento suficiente, eu não promovi um espaço de saúde psíquica para essa pessoa, que ela tivesse condições de seguir sozinha. Então, eu estou dizendo a ela, você é incapaz de cuidar do seu filho. Lucila, e se for só uma situação, só uma pontuação, vez ou outra, sim, claro, as avós têm mais experiências e elas estão um nível a mais do que a mãe, elas têm mais experiência de vida. Mas toda vez que eu interfiro, toda vez que uma avó interfere na educação do seu neto, mesmo que ele more, que a filha e netos morem com ela, se ela interfere muito, ela está dizendo, filha, realmente você é uma incapacidade como mãe, e eu estou aqui para cuidar do seu rebento, do meu neto querido. Só que veja, na hora que ela diz assim, você é incapaz, ela também está dizendo que ela foi incapaz de dar um mínimo de sustentação para essa filha. Então, se você se sentiu tocada, com dificuldade de ver essa situação, pare um pouquinho e veja tudo que você fez para sua filha e o quanto você promoveu que ela tivesse a vida independente após os 18 anos, que tivesse uma condição de gerir suas escolhas, de fazer boas escolhas. Você acha que você deu uma boa estrutura para ela? Se você acha que você deu, então, por mais doloroso, difícil que possa ser, ela pode dar conta, sim, de sustentar as escolhas com o filho dela. Se você acha que realmente você foi falha, você deu tudo e o seu melhor. Você não fez isso por maldade, você não fez isso para prejudicá-la, mas sim porque foi a sua condição naquele momento. E dessa forma, sua filha tem também condições de dar continuidade à família dela e cuidar do seu neto também. Olha como isso é reflexivo, né? Isso faz a gente pensar muito, porque se tem uma coisa que aparentemente é muito desagradável, é a gente fazer uma revisão naquilo que a gente fez e que não deveria ter feito, ou que deveria talvez ter procedido de uma maneira diferente. É bem pontuado, dizendo que a gente não errou por querer nem por fazer mal, ou desejando mal. Mas é uma pontuação. Por quê? Porque ela não resolve o passado, mas ajusta o que vem, né? Ajusta o presente e tudo o que vem, porque a gente passa a ter um condicionamento de observação bem melhor. Então, eu estou me intrometendo agora somente porque
de repente, enquanto o Lu colocava, eu me coloquei no lugar de uma avó e me senti desconfortável, né? Aqui, psicologicamente, eu disse, nossa, se isso fosse comigo, eu como avô, e fosse eu muito apegado a um neto, eu ter que ouvir isso, isso iria me doer muito. Mas, por outro lado, eu vou pensar, nossa, realmente, na hora que eu estou querendo super proteger meu neto, eu estou dizendo para meu filho que ele não sabe, ou então eu estou dizendo para ele, ó, eu reconheço que errei com você e agora eu estou querendo corrigir aqui, e mais uma vez estou me equivocando no meu procedimento. Então, é algo extremamente reflexivo, muito reflexivo. E isto é bom porque um bom número das pessoas que estão aqui participando desta live é composto de pessoas que têm uma visão ou uma audição muito doce e muito pouco reflexiva. A gente está muito acostumado a ouvir, não, mas a gente sabe, porque tudo isso foi o amor, e esse amor é divino, e aí parece que os problemas desaparecem. Só que eles não desaparecem, eles continuam pedindo solução. E como pedem solução, é muito bom a gente ter que refletir sobre tudo isso. Você pode colocar o PowerPoint, Jacó? Vamos. Só para orientação e depois você retira, tá? Algo que se faz muito porque a gente acredita que o outro não sustenta o lugar dele é quando mulheres têm filhos prematuros, e os pais também, né? Os pais no geral, têm filhos prematuros, e aquela criança pode até ter passado só um dia, às vezes, na incubadora, na UTI. Você pode colocar só de orientação para mim? Tem Okay, como? então eu posso apagar isso? Pode. Como depois é que você quer? Você quer que eu tire? Pode tirar. Eu posso colocar assim, Pode, menor? por favor. Vai ficar em cima da sua imagem. Não tem Sem problema não? Tá bom. Qualquer coisa eu me escondo aqui, ó, fica melhor. Tá bom. Então, mulheres, pais que tiveram filhos prematuros, é muito natural que, como aquela criança sofreu um pouco e os pais sofreram mais ainda, então ela, psiquicamente, e lembrando, é tudo um processo muito inconsciente, a gente não se dá conta disso, a gente diz, nossa, como meu filho é frágil, como ele é coitadinho. E nesse lugar de coitadinho e de fragilidade, a gente vai dando a ele tudo o que ele precisa. E a gente diz, eu cuido de você na sua fragilidade. E vai dando mais e vai sobrecarregando essa criança e vai tirando a oportunidade de que ele possa andar com as próprias pernas. Tem um caso conhecido, inclusive, de uma mãe que ela foi levada a um consultório porque, por amor ao filho, ela não conseguia deixar a criança andar, nem engatinhar, aliás, nem engatinhar. A criança só podia fazer tudo com ela ao lado. E quando ela chegou no consultório, ela já foi dizendo para o profissional, eu já sei porque eu estou aqui, mas não adianta. Eu já perdi 2 filhos, eu não vou deixar essa criança sofrer, nem vou perdê-la por nada. Então, num processo de dor e de apego muito intenso, essa mulher, para proteger o próprio filho, e tudo isso é por amor. Ela não deixava a criança engatinhar, e já estava numa idade de quase 2 anos, e aquela criança só fazia tudo colada nessa mãe. E essa mãe está errada, ela já perdeu 2 filhos e ela sabe como é que foi, ela almejou tanto aqueles filhos, aqueles bebês, e por algum motivo eles não ficaram com ela. E assim ela dava tudo, inclusive colo, quando já passou do tempo de colo. E esse caso foi bastante emblemático, a criança tinha ali por volta de 2 anos, ainda pôde, com o apoio de uma rede que estava ali para ampará-la, médicos, psicanalistas e outros profissionais. Mas, às vezes, só em a gente ouvir, a gente consegue perceber que, às vezes, a gente está com um filho de 8 anos, 12 anos, 20 anos, às vezes 30 anos, no colo da gente, porque a gente acha que ele não tem condição suficiente, ou porque, às vezes, ele passou por um processo de que quase morreu, ou, às vezes, a gente mesmo passou por um processo de quase morte, e a gente diz, quem você eu sem meu filho? E coloca ele no colo. Outra coisa que acontece, já está a tela não, né? Mães que perderam filhos,
E ela vai dizer para o próximo: por amor, eu lhe dou tudo o que você precisa. Não deixa a criança fazer o esforço dela mesma. Então, ela tem tanta dó dela mesma e daquela criança sofrer o que o seu filho anterior sofreu, que para não perder esse elo de amor, lembremos sempre, é amor e é inconsciente, ela faz tudo pelo filho, tirando a possibilidade dele fortalecer os músculos, dele fortalecer a sua própria estrutura. Pode passar, Jacó. Desculpa, é porque era no terceiro. Você pode voltar aqui? E as avós dizem, como a gente já começou a dizer, eu cuido melhor porque eu sou avó, né? E ela diz isso para os netos. Às vezes diz isso numa conversa meio pé de orelha, meio secretamente. Às vezes não são os avós, às vezes são tios, padrinhos, madrinhas, irmãos mais velhos, tios e tias. Eles dizem, eles gostam tanto da criança que eles dizem assim: eu amo tanto você que eu não vou ter filho, ou mesmo meus filhos eu vou deixar de lado e vou cuidar de você. Você é como se fosse um filho para mim. E a gente sabe que pai e mãe só tem um. Foram aqueles que nos deram a vida, que nos geraram, o pai e a mãe. Todos os outros vão ser elos de amor, sim. Estamos nesse mundo para encontros, para ajustarmos esses laços, fazermos laços e dar solidez aos laços que valem a pena e fazem sentido para a gente. Mas quando a gente quer se colocar muito no lugar da mãe, no lugar do pai, é porque tem algo esvaziado na gente, alguma perda anterior, que a gente, como não consegue sanar, como não consegue tamponar, a gente traz essa pessoa e diz: vou cuidar de você como se fosse meu filho. E tem pessoas que, inclusive, dizem assim: você tem que me chamar de mãe, porque eu cuidei de você, eu balancei a sua rede, eu lhe dei mamadeira, quando sua mãe saiu, eu fiz isso e aquilo. E às vezes, foram várias vezes, e sim, que bom que essa mãe pôde contar com essa pessoa que ajudou, que cuidou. Mas ela querer estar no lugar da mãe causa aí um conflito muito intenso, porque a criança, ela diz: nossa, eu amo muito minha mãe, mas eu amo muito essa pessoa que cuida de mim, provê a comida, provê o cuidado. E ela fica numa divisão muito intensa, e na fase adulta isso pode ir complexificando, gerando muitos desconfortos. Inclusive para a pessoa que vai dizer: que ingrato, eu cuidei de você e você hoje não me pede a bênção, hoje você não me chama de mãe. Porque a criança vai sempre honrar aquele pai e a mãe que ela tem, mesmo que às vezes não tenha dado sequência a continuar cuidando dela na vida. Pode passar, Jacó. Pais que dão tudo para os filhos e nunca dão o suficiente. Aquele filho está sempre pedindo. E é muito comum, eu acho que está passando uma novela que tem uma situação parecida, mas isso é da vida real, onde uma mãe dava tudo para um filho e esse filho tinha vergonha da mãe. Eles eram de uma família pobre e a mãe dava de tudo mesmo, tirava dos outros, inclusive, para dar para ele. Olha só, tirava dos outros filhos como se apenas ele fosse a oportunidade de sucesso na família. E tirando dos outros, ela feria ali uma determinada situação interna, dizendo: você merece mais que os outros. E cada família tem o seu sistema. Mas esse filho era sempre um ingrato. E no fim das contas, ele inclusive saiu e falou mal da mãe na novela, mas na vida real acontece também. Por quê? Porque muitas vezes eles não sustentam, inclusive, esse lugar. Eles estão sempre pedindo mais e os pais, por amor, estão dando mais e mais e mais, porque, nossa, eu gostaria tanto de ter recebido do meu pai e da minha mãe, então eu me coloco no lugar dele e vou dar tudo que eu não tive, vou dar tudo que eu gostaria de ter tido. E aí eu dou para ele o que eu daria para mim. E isso fica conflituoso, porque o que aquela criança ou aquele jovem quer, ela quer e precisa do amor de mãe e pai, ela precisa sim de prover, né, o sustento, mas quando os pais dão muito, 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 que a criança não sustenta, ela faz atitudes de ingratidão. Lucila, é como saber que o pai e a mãe, como é que eu posso saber que eu estou dando muito?
Esta semana teve uma entrevista com Xuxa, ou foi algum dia aí, onde Xuxa dizendo para a filha dela que a filha era tudo na vida dela. Foi bem extensa a fala em relação a isso, mas a filha pontuou assim: mãe, não me coloca o lugar de que eu sou tudo na minha vida, isso é pesado. Então, veja só, a criança disse para a mãe: mãe, não me coloca o lugar de tudo, da sua felicidade, isso é muito pesado. Então, quando a gente percebe na nossa própria fala que a gente está dando tudo para o filho, eu dou tudo. Se eu dou tudo, eu dou praticamente a minha vida, embora não seja possível. Mas se isso é da ordem de eu dizer, eu dou tudo, até a minha vida para você, veja que pode ficar pesado para o outro e ele não sustenta. Então, dê o suficiente, dê o que ele precisa e você tem condição suficiente de avaliar o que é isso. Outra coisa difícil de que se coloca muito no lugar do outro são crianças que elas sempre vão honrar a consciência familiar e elas sempre vão estar mais associadas a um pai ou a mãe por N situações, principalmente quando acontece uma separação e essa situação é conflitiva. Às vezes ela nem é conflitiva tão claramente, mas quando isso acontece, existe uma triangulação que a gente falou semana passada, onde a criança ela fica se sentindo o pai que não aguenta a ausência do outro cônjuge que saiu de casa, e outro ponto é que o pai diz assim, ou a mãe, ela me abandonou, ele me abandonou, seu pai me deixou, então você está fazendo com que a criança tome partido por um dos dois, sendo que a criança não precisa e nem deve tomar partido por ninguém. Ela é criança e ela deve estar fora dessa zona de conflito e fora desses questionamentos. Ela deve seguir com sua consciência de criança. E quando o pai ou a mãe diz isso, ela já está colocando o filho na briga, está fazendo com que o filho se identifique mais com um e tome as dores de um para dizer que o outro não está certo. E isso é muito conflitivo mesmo para a criança. E ela vai se colocar no lugar de adulto, achando que pode resolver o problema do pai ou da mãe. E já que meu pai foi embora, agora eu sou o homem da casa. E se coloca na mesma estatura que a mãe ou que o pai, acontece com as meninas também, me coloco na mesma estatura da minha mãe, já que ela saiu de casa, ou que ela abandonou meu pai, ou que ela fez isso com meu pai, e elas acham que vão ser a mulher suficientemente boa para atender os pais. E isso não acontece, e gera um conflito muito grande, porque ela não vai saber se comportar nem como filha, nem como mulher. Nem é para saber se comportar como mulher, porque ela é filha. Os meninos da mesma forma, e vão tomar as dores e dizer, você não é bom para mim, pai ou mãe. E fazendo isso, ela exclui alguém da relação com ela, o pai ou a mãe, e ela, por outra vez, exclui uma parte dela mesma e diz, uma parte de mim não é boa o suficiente. E ela começa a se ver meio defeituosa em relação a isso. Isso é um processo inconsciente, raramente se tem noção disso, e também não adianta a gente ir dizer ao outro que o outro está fazendo isso. Muitas vezes, você sabendo dessa situação e você se posicionando frente a isso, você que é pai, você que é mãe, ou você fazendo uma pontuação para alguém próximo que está passando pelo conflito, sem dar conselho, sem querer dar lição de moral, você já consegue marcar a pessoa num determinado lugar. E se você não conseguir, é porque aquela pessoa é um problema dela mesma e ela quem vai ter que resolver. Com filhos, eu botei filhos especiais no PowerPoint, mas filhos especiais de um modo geral. Todo filho é especial, mas imagine um filho que você teve muita dificuldade para gerá-lo e que ele chegou. Então, esse filho vai ganhar uma condição de celebridade dentro da sua família. E se vierem outros, esses outros vão ficar, às vezes, de escanteio, porque esse outro foi o primeiro, foi muito desejado, muito querido, e foi muito difícil tê-lo. E aí, por causa disso, a gente dá todo o amor para ele e rejeita um pouquinho os demais. Isso pode acontecer. Na hora que a gente consegue ver, a gente consegue mais ou menos ponderar, não que a gente vai dividir amor por igual, isso não existe.
cada filho, cada um é uma relação diferente com pai e mãe. E você vai dar conforme as relações vão nascendo ali. Mas se você está vendo que está dando tudo para um e está deixando os outros de lado, é uma observação para você ver como ponderar isso. Pode passar aqui para mim, Jacó? Ali ainda tinha os filhos de altas habilidades, né? Você não vai... Foi um detalhe, crianças com altas habilidades, ou crianças que os pais acreditam que têm. Eu até brincava com as crianças aqui pequenas, dizia, nossa, nossos filhos são superdotados, porque para praticamente todos os pais, seus filhos são superdotados, sim, qualquer coisinha que ele está fazendo a mais. Então, muitas vezes, a gente dá à criança esse lugar de super habilidade. E tinha algum complemento, Jacó, lá no slide? Não. Pode voltar para mim? Posso. Mas a gente dá a ele uma condição de especialidade, e essa criança, filho com altas habilidades, filhos que substituem o amor. Ok, pode passar, não precisa ficar no slide, obrigada. Desculpa, pensei que era na tela, pode deixar aqui. Que tem aqui uma tela, tem dois monitores e as câmeras, aí a gente fica um pouquinho confuso. Mas tudo bem. Filho com altas habilidades, tanto as que são reais, como as que a gente diz, nossa, não, meu filho tem muita habilidade, e a gente dá a ele essa condição de especialidade, mas o que é que acontece? Você vai dizendo, você é superdotado, nossa, você é muito inteligente, você é como um adulto, e aquela criança começa a pensar que é adulta mesmo, e começa a reagir como um adulto. E aí fica uma criança que nem consegue ser natural, como as outras crianças, nem sabe ser como um adulto, porque é como se ela estivesse calçando uns sapatos altos, teve uma moda que era um salto alto para homem também, como umas botas, é como se a criança estivesse calçando aquelas botas para ficar da altura de um adulto, é algo meio uma aberração. Então, é muito comum quando as crianças são hipervalorizadas na condição delas, porque são filhos e todos os filhos são especiais, então ela começa a se achar adulto, e nesse lugar de eu acho que eu sou adulto, começa a ficar um pouquinho arrogante, é quando a gente começa a ver, nossa, que criança chata, que criança que só quer ser adulto, é um pouco arrogante, não consigo lidar bem com isso. Muitas vezes é essa condição que ela não está conseguindo ser natural como criança, nem consegue ser um adulto porque, enfim, ainda não tem a maturidade suficiente. E a gente entraria agora nas relações de sogro e sogra, mas o tempo parece que não vai dar. Eu vou pedir para você adiantar, Jacó, o slide. Pode passar. Pronto, pode colocar isso na tela do centramento. Quando a gente está querendo defender alguém, se colocar no lugar do outro, você pode pensar em qualquer situação de conflito que você viveu recentemente, ou que você passou por ela, não foi com você, você viu. Você assumiu uma dessas posições, certamente. É possível, desculpe. Ou de vítima, ou de algoz, ou no lugar 1, ou no lugar 2, e para quem não tem a visão, tem um círculo dividido ao meio em 4 partes, onde tem lugar 1 e 2, e lugar 3 e 4 como antagônicos. 1 na frente do 2 e o 3 na frente do 4, como 4 fatias de pizza. Então, geralmente, nos conflitos, a gente assume ou lugar 1 de vítima, ou 2 de algoz, ou lugar 3 de salvador, ou lugar 4 de o limpo, não sujo minhas mãos com essa situação. E ela é bastante trabalhada no lugar de vítima, algoz ou salvador, mas o limpo também. E o que é que acontece quando a gente sai e vai para qualquer dessas zonas? A gente está saindo da nossa consciência pessoal e está se identificando com uma dessas consciências, de vítima ou de algoz, de salvador ou de o limpo, para poder proteger ali alguém que nem é a gente. Muitas vezes a gente não está nem relacionado com a situação, e a gente quer ser dizer, você está errado, ou, nossa, pobre coitado, como seria bom? Porque a gente assume uma característica, você pode voltar lá só um pouquinho, por favor, para mim? Porque a gente quer assumir uma dessas consciências.
para poder fazer frente à nossa consciência familiar de ser bonzinho e de pertencer a um determinado grupo. Eu tenho que me identificar com ou vítima, ou com algoz, ou com o salvador. E a gente vai ficar triangulando por uma dessas posições. Quando a gente triangula pelo vítima, algoz e salvador, ou vítima, algoz e o limpo, não sujo minhas mãos, a gente está mostrando que a gente está saindo do nosso lugar e a gente está entrando nas questões dos outros para poder ser visto no mundo. Mas você pode botar novamente o círculo, Jacó? Tá. Sim, okay. Na tela. Quando a gente vai para o nosso lugar, que é o lugar do meio, quando a gente vai para o centramento, para o centro do círculo, para quem não consegue ver a imagem, é a gente voltar para o nosso lugar e a gente se relacionar com todas essas possibilidades, mas sem interferir no lugar do outro. Porque toda vez que eu estou dizendo a alguém se coloque no lugar do outro, eu estou assumindo uma dessas possibilidades. E eu estou querendo ser visto numa dessas identificações. Estou querendo ser salvador, estou querendo ser a vítima, estou querendo ser o algoz de uma situação. Se você se centra do seu lugar, quem sou eu aqui nessa relação? E você passa o conflito em revista, você consegue se identificar com qual o seu papel aí. Pode passar, Jacó. O tempo aqui. E aí, para finalizar, até já falamos um pouquinho sobre as histórias, em como histórias muito contadinhas, com um final muito certinho para as crianças, muitas vezes é pouco organizador para elas, e como elas lidarem com histórias com dificuldade, com vilão, com mocinho, onde elas mesmas tenham que resolver a situação no final, isso é muito organizador. E Bert Hellinger diz que toda vez que alguém dá uma lição de moral noutra pessoa, que isso fica muito pesado. Então, se tem alguém passando por uma situação difícil, o que você pode fazer para ajudá-la? Então, a primeira condição é, em qual daqueles 4 lugares eu estou? Estou como vítima, como algoz, fiz a análise dessa situação? Aí a gente pode ver, eu estou querendo dar lição de moral em alguém, porque, olha só, vou trazer o nome, lição de moral. Não é lugar de peso, não é pesado? É para você, Jacó? É pesado, né? E aí, quando Bert diz que é muito pesado isso, ele diz também que todos têm direito à dignidade da opinião própria. E aí, o que é que acontece? Quando eu vou dar lição de moral numa criança, principalmente, num adolescente, e às vezes até num adulto que a gente chama aqui de renitente, ou que é teimoso, o que é que acontece? Essa pessoa vai seguir com a opinião dela até o final, porque ela tem direito à dignidade de ter opinião e de fazer o que ela quer. E aí isso fica muito conflitivo. Como seria a melhor proposta? A melhor proposta é você não sabe o que fazer, você quer ajudar. Pergunte à pessoa primeiro, como é que você pode ajudar? Você está passando por essa situação, fulano. Eu posso lhe ajudar de alguma maneira? Isso está difícil, para mim está tão desconfortável olhar para isso, eu não sei nem como me posicionar. Você quer ajuda? E a pessoa vai dizer sim ou não. E outra forma é dizer, nossa, quando eu vejo essa situação, sabe o que acontece? E aí traz uma história. Tivemos até um encontro com Orlando Núcio, onde ele traz os livros. Eu esqueci o nome Frases, completo. dicas e histórias maravilhosas. Isso, frases, dicas e histórias maravilhosas, onde tem histórias com reflexões, outras não, tem frases, mas onde uma história se aplica ali. E muitas vezes, tantas parábolas trazidas por Jesus e tantas histórias que correm aí, podem ser usadas como pontuação, sem necessariamente dar lição de moral. Porque todas as vezes que a gente diz ao outro, inclusive isso eu aprendi com Jacó há um tempo, quanto tempo tem? Uma vez eu estava num carro e uma mulher pegou o lixeiro, eu acho que ela pegou o lixeiro, ela estava brigando com alguém, e ela começou a jogar papel pela janela. E o carro estava parado, estávamos paradas no semáforo, e eu estava no carro de trás e buzinei e disse, você está jogando papel no chão do carro de trás? Claro que ela estava jogando papel, ela sabia que estava jogando papel.
E aí ela fez assim. Aí eu buzinei e fiz. Mas por que você está jogando? Ela pegou o lixeiro e jogou todo pela janela. E aí, quando eu cheguei em casa, disse a Jacó, ele disse: Lu, ninguém gosta de saber que está errado. Não precisa ninguém estar dizendo, você está errado. A consciência da pessoa sabe, ali não era o local adequado dela jogar lixo. E aí, com a experiência, com o tempo, precisei de muito aprendizado para não estar dizendo às pessoas, para não estar no lugar de algoz e você está errado, porque você está fazendo isso. Então, muitos anos depois, e alguns vexames desse, que hoje estou contando aqui, hoje eu aprendi que com histórias é mais fácil. Bert traz uma história onde uma criança, uma mãe foi procurá-lo, que o filho estava com dificuldade, fazia xixi à noite, e na cama, molhava a cama toda, e ele convidou-a para participar do workshop de constelação. E durante o workshop, a mãe estava com a criança. Quando começou a dizer o problema do filho, ele disse não, e posicionou a constelação, não deixou a mulher seguir com o conflito da criança. E Bert continuou com a constelação de tal forma que a criança não foi exposta. Acabou a constelação, a mulher não entendeu nada. Muitos anos depois, ela escreveu uma carta para ele dizendo que tinha ficado revoltada naquele dia com ele, porque tinha procurado ele para fazer a constelação, mas que ele atendeu de outra forma que não foi aquela que queria. E naquele momento, ela achou que saiu dali sem ter sido atendida. E ficou furiosa, porque o Bert não tratou da situação do filho fazer xixi na cama. Porém, naquela mesma noite, seu filho parou de fazer xixi na cama. E no seguir da carta, ele conta que durante o workshop ele falou que havia que ele contou no workshop que existia uma determinada casa e que naquela casa existia uma goteira e aquela goteira estava gotejando muito à noite, principalmente com a chuva. E alguém foi lá, chamou um marceneiro, chamou alguém e consertou aquela goteira. Quando foi no outro dia, a goteira não existia mais e todos puderam dormir em paz. Ele contou a história no workshop e contou depois na carta. Então, ele colocou a história ali de forma clara sobre uma goteira, falou de algo que estava constrangendo uma família sem ser direto ao ponto, sem deixar aquela criança ali envergonhada. Então, eu trago essa reflexão aqui para a gente, que muitas vezes a gente não precisa dar lição de moral a ninguém, nem precisa dizer, você está errado, você precisaria ver com os olhos de tal pessoa. Muitas vezes uma história vai pontuá-la e vai recolocá-la numa situação. E outras vezes, apenas dar a ela a condição de existir, apenas garantir que ela exerça um lugar de existência dela, deixar o espaço para ela existir, às vezes isso é bastante doloroso. E Bert diz, inclusive, que é muito difícil e é um aprendizado, mas somente quando a gente consegue dizer sim para tudo da vida como ela é, a gente consegue seguir mais leve, seguir no nosso lugar, e não no lugar de vítima, de algoz, de salvador, porque todos esses lugares são pesados e são de condenação em relação às atitudes alheias. Quando a gente se centra no nosso próprio lugar, no nosso próprio papel no mundo, dando sim e agradecendo, fazendo o que nos compete em nosso papel e não no papel de salvador do mundo, ou de apontador do mundo, ou de vítima do mundo, a gente consegue seguir com mais leveza. Você pode colocar essa frase, Jacó? Eu queria antes fazer isso aqui, porque o tempo já está no final. A Rosa Barroso diz, conheço um caso onde é a filha que faz a avó fazer as vezes de mãe, isto é, entrega os filhos para a avó tomar conta, pois a filha está sempre ocupada, sentindo alguma dor, trabalhando, e ela complementa. Desta maneira, sobrecarrega muito a mãe dela. Você quer comentar? Tá o tempinho final, né? Mas aí precisaria que essa avó dissesse, filha, eu também sou mulher.
e dar o espaço dela. Mas muitas vezes é satisfatório também exercer esse lugar de cuidado, de ser visto, principalmente num determinado momento da vida, onde o trabalho vai ficando mais, onde a gente não está mais no trabalho profissional. Muitas vezes a pessoa está, e mesmo assim ela gosta desse lugar. E tudo vai ser disfuncional a partir do momento que alguém esteja se sentindo desconfortável. Se a avó se sente desconfortável ou se a filha se sente desconfortável. Quando muitas vezes essa relação está tão entrelaçada ali que ninguém sabe mais quem é mãe, quem é filho, quem é irmão, quem é tio, quem é pai, mas que todo mundo está bem, é a situação daquela própria família. A gente não tem que se meter, mas quando é com a gente pode dizer, filha, esse é o limite, eu fecho o portão agora da minha casa e agora esse tempo é seu de você cuidar com seus filhos. E o contrário também. Aí aqui teve outro comentário, só foram esses dois, né? Aparecida Batista, Lucila, tenho 6 filhos. Acho que estou exagerando com carinhos com o caçula. Não sei se os outros percebem. Sinto que preciso rever essa situação. Obrigada. Você mesma já disse, né, que você sente. E o sentir, ele é muito importante, porque não é pelo racional. E eu teria que ter dito isso antes, inclusive. Não é pelo racional, não é pelo senso crítico, é pela sensação mesmo. Se você já está vendo, é um bom lugar. Mas os caçulas, Bert diz isso, né, que eles trazem o peso de serem essas coisas fofas que vêm trazer mais alegria para a família. Ele não diz necessariamente dessa forma, mas que ele vai receber de todos os outros 5 filhos do pai e da mãe. Pega o pai e a mãe numa outra condição de vida, numa outra condição de experiência, que vai receber muito. Então, se você já está ciente desse lugar, dê o suficiente, nem a mais, nem a menos, porque um dia, se está doloroso para você, então veja como pode ser mais natural, de forma que você não prejudique tanto os outros, se é que isso acontece. E aqui está. Bert diz assim, que foi como você começou e você nem sabia disso. Como o amor revela-se da maneira mais bonita? Quando me alegro com o outro da maneira como ele é. Isso dizendo, se o outro se coloca numa situação de que alguém precisa ver com os olhos dele para poder aceitar a posição dele, não existe aí uma condição de amor, porque eu estou querendo trazer outra pessoa e não aquela. Estou querendo outra experiência e não aquela com aquela pessoa, porque aquela com aquela pessoa é redundante, mas só ela pode proporcionar aquilo. Então, quando eu dou o sim a essa pessoa, se eu amo essa pessoa e eu dou o sim a ela como ela é, sem querer mudá-la, transformá-la, isso sim, quando se ama, é o verdadeiro amor. E o complemento e quando alegramos-nos com a criança exatamente como ela é, porque esse texto é sobre as experiências com pais e filhos. Então, como você colocou da criança no começo, que você quer, que os pais querem que as crianças sejam de determinada forma. Me veio a imagem da mãe polvo. Imagine um polvo em cima da cabeça de uma criança. É como se fossem as mães quando querem que os filhos façam algo perfeito pela cabeça delas, né? Uma mãe polvo. 30 segundos. 30 segundos para terminar o tempo. Tem 2 minutos, ok. Então, não sejamos mãe polvos, né? Deixemos a criança ser como ela é, sem as nossas garras, sem os nossos tentáculos. E ele diz que cada um tem o seu lugar de existir. Pode colocar a última imagem, Jacó, por favor? Cada um tem o seu lugar. Respeite o lugar do outro. E aqui, para quem não está vendo... tem o Instagram também. Para quem não está vendo, tem uma criança com seu pai, sua mãe e todos os seus antepassados atrás. Foi uma imagem que a gente projetou, mas que eu queria que cada um continuasse ou tivesse agora a percepção dessa imagem. E você que está no Instagram ou você que não tem a visão, pode imaginar alguém que está no seu conflito ou no nível de conflito que você tem a dificuldade. Imagine esse adulto ou adulta, ou mesmo adolescente, criança, e imagine todos os seus antepassados atrás dela. E tudo que move a ação dela hoje. Toda essa força é um lugar de força. E você pode respirar e sentir mesmo toda a força que essa pessoa tem e como ela tem o direito
e ela merece o respeito por existir, independente de que condição ela tem, ela merece o respeito de vida. Cada vez que queremos excluir alguém que faz parte do sistema da Terra, toda vez que queremos que essa pessoa suma da face da Terra, nós estamos negando a ela o direito de pertencimento, e isso gera um grande conflito no sistema. Então, cada vez que você tiver essa dificuldade, você pode recorrer a essa imagem desse adulto, ou dessa adulta, ou dessa criança ou adolescente, e toda a força dos seus antepassados, e você se conecta com isso e diz, nossa, ele tem muita força, ele tem toda a sua ancestralidade atrás dele ou atrás dela, e ele merece meu respeito, porque se ele está vivo, isso tem alguma condição e finalidade aqui nesse planeta, que não sabemos qual é, e nem cabe a cada um saber. É isto, boa noite, terminamos, o tempo estourou um pouquinho, espero que o Instagram ainda esteja reservando ali alguma coisa, porque na realidade nós já vamos com 1 hora, 1 minuto e 46 segundos, ali já fechamos às 21 horas, o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa Rosa, gratidão. Esté, Célia, Giorgio, tem como descer? Maria dos Anjos. Eu saí colocando todos aqui. Foi, né? Todos, então tá. Todos foram vistos. Somente essa Rosa, Maria dos Anjos, no final colocou, Lucila, a minha filha, nunca para escutar. Para escutar, ela sempre só escuta os outros, porque é difícil lição de moral. Conta uma historinha para ela dos anjos. Gratidão por todos os ensinamentos. Foi a Rosa Barroso, Jorge mandando uma boa noite para todo mundo, Aparecida, gratidão também, e Rose Nascimento, lá dos Estados Unidos também, uma boa noite para todos. Então é isso, estamos terminando, estamos concluindo mais uma live, agradecemos muito a vocês e deixamos aqui um abraço bem grande. Até a próxima quarta.